Seja bem-vindo aí, mais um podcast especial da Vitral. Eu sou o Fábio Polotto, que honra estar aqui de novo, repetindo, primeira pessoa que repete a mesa, porque no episódio passado tive o privilégio de conversar com o Isma, com o Brian e com a Áquila, mas hoje, nossa, hoje a mesa tá de peso e tá, ó, não, zoei. Mas eu quero falar que hoje a mesa tá pesada porque tem café aqui, cara. Tem café, e não é qualquer café, é uma prensa francesa que foi citada no último episódio. Então, se você quiser assistir o último episódio, tá lá no YouTube e no Spotify, vai rolar também. Mas deixa eu apresentar quem tá aqui na mesa comigo. Antes eu vou falar que, muito obrigado aí ao Rafa, que tá nos bastidores aqui. Ele interagiu com a gente no último episódio. Então tem alguém aqui, viu, galera? Vocês não estão vendo e nem ouvindo, mas tem alguém aqui nos ajudando. Mas começando dos mais novos aqui, Johnny... Vulgo Jonathan. Eu sou o Jonathan. Brincadeira. E aí? Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Apresente-se para os nossos amigos. Pô, prazer aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Jonathan, Todo mundo te conhece na Vitral, cara. Eu acho que sim. Você podia começar cantando, aí as pessoas vão saber. Lembrei desse cara. Mas eu sou o esposo da Cindy, pai da Liz. E gosto de música, né? Então... Você gosta? Eu gosto. De 0 a 10, quanto você gosta? 49. Nossa, você gosta muito de música, né? Gosto muito de música. A sua voz é linda, cara. Muito obrigado. Falando, eu não gosto da minha voz. Sério? Você acredita? Eu não gosto da minha voz falando. Eu acho ela um pouco anasalada, fanha. Inclusive, Entendi. Eu precisei estudar um pouquinho pra tirar esse... Tá aqui meu cartão, eu sou psicólogo. Muito bom. Cara, sua Na voz pandemia, é linda. você não assistia suas lives, não assistia suas gravações? Assistia. Ficava assistindo de novo e revendo. Mas, assim, desenvolvendo técnica pra melhorar isso, né? Principalmente falando. Agora, cantando, eu acho que tá rolando bem, assim. Tá dando bom. Você acha? Bom. Eu acho. A gente tem certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Sua voz é linda Dúvida demais, cara. Não Muito tenho dúvida. obrigado. Aliás, isso é lindo na Vitral. E já vou apresentar. Evandro, parabéns, viu? Já quero te dar o parabéns. Você contratou os músicos bons, cara. Tá pagando bem, tá pagando muito bem, muito bem. Brincadeira. E aqui na mesa a honra de ter Evandro Moreira. E aí, seu Evandro? Seu Evandro. Paz e força a todo mundo aí. Bom demais estar nessa mesa aqui. Quero agradecer já ao Rafa aí, valeu todo o suporte. O Mano Gui Mano Gui. não tá aqui, mas foi que coordenou, tornou possível a gravação desses Cara, é episódios tão aí. bom quando tem alguém por trás, assim, só falou, vai lá, o horário e tal. Nossa. Que legal. A gente tava falando um pouquinho sobre isso, da gente delegar, né, e ter as pessoas que nos ajudam. É muito importante, Mas cara. se você permitir, eu quero servir café pra você, né? Uau, muito obrigado, e gatão. Aí, e com essa prensa, essa é a original. Original. Direto de Londres, Essa- 2012, 2013. 14. 2014, é. Você vê que ele é vermelhinho igual o telefone. Pô, é verdade, hein? Pô, essa Prensa daí. Tinha francesa. prestado atenção. Antes de a gente adotar isso na Vitral, assim, a prensa já era uma questão entre nós, na liderança da galera, estamos junto na primeira. Cara, e esse presente do Polotão foi espetacular. Mas eu tenho. Sabe o que acontece? A gente. Isso é legal, porque acho que nem o Jonathan sabe disso, né? O Evandro é meu pastor, nada me faltará, né, bicho? Então, quando eu tava ali chegando. Brincadeira aí, meus irmãos. É só brincadeira interna. Evandro, só aqui, ó, Piada mano, interna. pelo amor de Não, Deus, piada pô. interna. Tem que quebrar o clima aí, ó. Sem seriedade. Obrigado, Gatão. Opa. A gente chama o cara de gatão, né? Escapou. É Evandro. Obrigado, Evandro. E, cara, eu lembro de muitas vezes de precisar tem do repeteco Evandro. aqui. Obrigado. Eu precisar do Evandro, né, do pastor, e fala, ô gatão, preciso trocar uma ideia, tomar. E aí ele falava, vamos tomar um café, campeão. Vamos tomar um café. E aí, cara, a gente tomava muito café. E a gente começou a descobrir várias maneiras de se tomar café. E quando eu tava em Londres, eu falei, cara, esse é o presente ideal pro Evandro. E quando eu viajo, assim, é legal trazer uma lembrança. E esse vidro é super sensível. E eu falei, não, esse negócio tem que chegar no Brasil, né, cara? E eu dei um jeito de chegar intacto. E hoje é um E na época quase não tinha. Hoje a gente tem várias cafeterias e tal, mas na época... 2014 não tava Cara, no tava hype. começando, assim, tinha uma ou duas. Eu lembro que um ou dois lugares que a gente ia pra poder
poder pedir uma prensa mesmo. É verdade. Não tava no hype. Nem todos A tinham gente ia muito no acesso a Starbucks isso. ali do shopping, porque Sim. assim, é onde tinha prensa, né? É Falava, verdade. uma prensa, É aí você verdade. pedia uma de 600, 800 ml. E passava a cara, tarde trocando ali, ó, ideia e bebendo café, E na cara. quinta-feira que tinha Nossa. horário de degustação lá, que era... Nossa, a gente chegou a pegar várias degustações assim de café, cara, no Sério? Starbucks do shopping do Rio Preto. E não era moda na época, né? Tava estourando, assim, né? Tava entrando no hype a parada. E a gente tava sempre tomando café. Mas a gente toma café, qualquer café mesmo, né? O negócio era conversar, assim. E sem açúcar, né? E sem açúcar. Sem açúcar, por É, favor. por favor. E, bom, estamos começando a contar de história. O episódio passado foi só contar histórias a respeito da Vitral. Nesse podcast especial de hoje, a ideia é falar um pouco dos valores, de quem somos de verdade, além da história, né? É falar um pouco do backstage. A minha primeira pergunta, Evandro, quando você, né, recebeu a notícia, a gente já sabe, o último podcast já contou a parte da Áquila, né? E você começou a sonhar, idealizar essa igreja. O que estava no seu coração lá atrás, Gatão? Antes, assim, quando só você e a Áquila sabia, é isso. Eu acho que, cara, a Vitral, na verdade, ela não surge naquele momento, ou aquele conceito de igreja. Vem um processo de Deus na minha vida, e você testemunha disso. Desde a minha infância, a influência que eu tive dos meus irmãos, eu vi a geração dos meus irmãos como jovens na igreja, cara, ralando, apanhando. Eu lembro dos meus irmãos, apanhando no sentido metafórico, tá, gente? Tá. Assim, eu lembro, por exemplo, eles não podiam cantar no culto, né? Então, assim, eles iam antes do culto, apresentavam uma música lá, Vencedores, ou Grupo Logos e tal, aí sentava o pastor, agora nós vamos começar o culto. Não era nem o culto. Cara, ainda. bateria nem nada. A minha geração começou a ver isso, assim. Então, mas os caras fiéis a Deus. E eu lembro que a minha irmã tinha uns amigos de Sampa, né, de São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, na época meu pai tinha restaurante lá, e a minha irmã se converte em São Paulo, adolescência em São Paulo. Cara, e ela se tornou amiga de uns malucos lá, entre eles tinha o Tibérios, até depois ele foi um dos líderes do movimento de white metal em São Paulo, tudo, ele se tornou depois diácono. O nome do cara é Tibérios. Cláudio- E ele virou um dos Cláudio- líderes do White Metal, Cláudio caraca. Tibérios, cara. Legal. Cara, fera demais. Então, assim, eu tive contato, cara, tinha 12, 13 anos, cara, Seventh Angel, o Mortification, esse dia ainda morreu um baterista, foi um dos sumidade, que era o baterista do Torniquete. Então, um movimento, assim, falei, cara, esses caras estão fazendo música para levar... Aí, cara, o Stryper, né? O Stryper que foi, assim, um ícone, né? Porque você tinha essas bandas mais pesadas, assim, e o Stryper, ele pega um buraco que você tinha ali do metal, né? Então, os caras, aqueles loirão, cabelo, olho verde, aquele cabelo todo penteado e tal, e fazendo uma música, eu lembro um dos discos deles que é To Hell With The Devil, né? Os caras, assim, tem um show deles que é icônico no Japão, assim. Então, isso me influenciou muito. Cara, a gente pode comunicar o evangelho à geração. Então, isso marcou a minha formação como pastor, essa mentalidade. Então, todo o meu ministério com jovens partiu disso. Ou seja, conseguir comunicar, se aproximar. Então, quando surge a oportunidade de ser... E eu nunca quis ser pastor, assim, titular, né? Eu sempre fui pastor auxiliar. Tinha um professor que sempre dizia, cara, o seminário prepara a gente para ser titular. Cara, se ser segundo violino, se ser auxiliar, você tem que estar muito bem resolvido. Né? Para você trabalhar numa equipe, se você não é bem resolvido, cara, você dá trabalho. Então, é verdade. Então foi muito legal assim, porque aí, quando eu assumo, tipo assim, cara, e agora, né? Agora que eu posso pintar a tela, agora que eu posso definir o roteiro, né? E aí? Então eu olho para trás, tudo que Deus, assim... Mas o grande desejo era o quê? Cara, conseguir comunicar Jesus para uma geração diferente. Embora eu não sou o cara disso. Porque, assim, eu sou um cara fora da geração. Né? Como assim? Em termos de cultura, cara, eu sou um cara muito atrasado, um cara muito, assim... não sem cultura, porque não existe pessoa sem cultura, né? Mas digo assim, eu não sou o cara por dentro. Então, assim, eu não sou o cara... Mas o desejo, eu falei, cara, não, mas assim, poder... Só que eu era o cara que estava no sistema e podia, assim, mexer os pauzinhos para que uma geração pudesse fazer diferença, né? Assim, a ideia de você poder abrir portas e mexer no processo. Então, todas as brigas que a gente comprou, todos os processos que a gente enfrentou. Então, quando a gente chega na Vitral, cara, o nosso desejo sempre foi esse. Falou assim, cara, um lugar onde as pessoas possam entrar e descobrir quem realmente é Deus. Quem realmente é Jesus,
poder ouvir o evangelho. Então, não era ser uma grande igreja, não era ser uma igreja de juventude, né, assim, mas sim, poder ser essa expressão assim, cara, as pessoas podem entender quem é Jesus, o que ele fez, né? Então, sempre o meu esforço, assim, usando as minhas habilidades, né, o jeito que Deus me fez, para isso. Então, a Vitral, ela vem disso. Antes mesmo, na verdade, Projeto Leste, né? Então, quando a gente comenta o Projeto Leste, então a gente fala, a gente quer ser e a gente não quer ser uma igreja só para uma região, mas para um perfil de pessoas, a gente pegou carona, né, na IBAB, tipo assim, dessa ideia de uma igreja para pessoas que não gostam da igreja, né, e de quem a igreja não gosta, né? Então, assim, é bem essa jornada. Então, a Vitral foi isso. Então, assim, toda a nossa jornada partiu desse desejo. Até hoje é isso. Até hoje. Acho que no caminho tem uma grande mudança nisso, mas isso ainda é o nosso coração, né? Entendi. E essa ideia missional, né? Gatão, eu sei que você é um cara muito, muito inteligente, muito intelectual. E você tem algum... Quando você pensa... Aí pensando especificamente assim, eu vi esse modelo de igreja e acho que isso era legal. Teve alguma referência nesse sentido para sonhar o Projeto Leste? Ou foi bem o que o CTPI indicou? Como que era? Estava solto? Acho que é legal pensar um pouco, conhecer. Eu gosto de saber de onde nasce a parada, né? Essa motivação. Eu até arrisco a dizer alguns nomes aqui, mas é legal você trazer essa luz. Acho que é importante dizer o seguinte, a Vitral, ela não conseguiu se definir ainda. A Vitral, ela não é um modelo fechado, ela é uma versão beta constante, né? Olha isso. E esses dias eu estava conversando com o pastor Mário e falei, cara, se fosse para alguém plantar uma igreja hoje, eu ia orientar de um modo diferente. E eu ia dar uma receita de bolo. Porque você criar um modelo, cara, dá muito trabalho, velho. Assim, a gente sofre muito, assim, de você querer ajustar, alinhar e trazer um modelo novo. Porque a gente tinha influências. Então, você pega, assim, eu fui muito influenciado pelo Mark Driscoll, por exemplo, o movimento da reformição. Da reformição. Então, assim, o Dan Kimball. Cara, o Dan Kimball, assim, foi um cara que... um livro que me marcou muito, né? Que aí, com o John Burns, que é o Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Esse livro é fantástico, fica a indicação aí. Então, tem uma geração... que a galera é emergente ali, né? Então, você tem o Brian McLaren, no Brasil, né? Você tem o Sandro Baggio, você tem uma geração de pessoas repensando a igreja, né? Então, assim, essa ideia da igreja é emergente, porque você tem a forma e você tem a teologia. O pessoal confunde isso, né? Você tem a ideia da igreja emergente, você tem uma modificação na forma, mas muitas vezes ainda são igrejas... Vamos pensar das igrejas que a gente tem, que revolucionaram no Brasil de juventude, elas mantiveram uma teologia, por exemplo, neopentecostal, uma teologia conservadora. Então, elas mexeram na forma, né? Vai acontecer, vai ter uma questão aí que também as igrejas emergentes vão questionar isso. E aí? Tipo assim, como é que fica isso? Aí a teologia, né? Então, eu nesse processo, eu ainda fiquei nessa tradição de assim, a gente mexeu na forma... mas sem, assim, não necessariamente a gente ser uma igreja liberal na teologia. Conseguir trazer. A gente é liberal na forma, né? Em se arriscar e se lançar, mas sem necessariamente ter que ser assumir uma teologia liberal, né? Legal. Entendi. Então, que foi um dos problemas do movimento, assim. O movimento se perdeu porque uma galera não mexeu só na forma, tem uma galera que mexeu também na teologia, né? Então isso serviu de influência. Só que a gente, assim, cara, a gente se lançou, eu falei, cara, vamos viver a gente aqui. Então, que livro? Não tem livro, cara. Até o próprio CTPI, tipo assim, se a gente fosse seguir um modelo, a receita de bolo do CTPI, a gente não era quem a gente é hoje. Entendo. Então, já começando por isso, porque os caras tinham um modelo... E assim, é o que se tinha, né? Então, é o que tinha pra galera seguir, você poder ter norte, né? Isso é muito difícil, porque nós somos uma geração nova ainda de plantação de igreja, de mudar o conceito de plantar a igreja. Então, acho que a nossa experiência, a nossa jornada nesses poucos anos tem sido isso. Falei, cara, quem nós podemos ser, né? Interessante. Ô, Johnny, eu vou te pôr na conversa o seguinte, com duas perguntas. Vamos lá. Em que momento você chega na Vitral? Porque eu te conheço, você não estava no grupo base. Eu contei a minha história, né? A minha história, ela tá totalmente de fora ali, só vendo o que está acontecendo. Em que momento você chega... E o que você percebe nesse momento que você chega, que é a Vitral, nesse sentido aí? Será que é uma igreja
Será que o Ivan tava conseguindo comunicar? Se era uma igreja missional, Depois focada... pode até conversar sobre a fama da Vitral, né? Acho que é legal. O jeito que você chega tem um pouco, exato. né? Cara, O que você ouvia falar da Vitral, né? Então, eu ouvia falar da Vitral... Eu ouvi falar da Vitral, na verdade, quando a galera se reunia no Casarão da Fazenda. Esse é o nome do lugar, né? Casa da Fazenda. Que ano que é isso mesmo? Vixe. Início de 2016. 16. Casa da Fazenda foi eu ouvi falar da Vitral nesse ano. Maio de 2016. Cara, uma igreja que está se reunindo na Casa da Fazenda. Ouvi falar, beleza. E aí eu fui até a Vitral por conhecer o Brian, né? E, cara... Vulgo show. Show minarista. Eu vulgo show. Rafa mandou ver. Mandou ver. Eu chego na Vitral pra visitar. E logo quando eu entrei, eu falei assim, cara, que ambiente de casa. Eu me senti em casa. Eu não conhecia praticamente ninguém, a não ser o Flavinho na época, né? O Flavinho tava tocando e tal. E, cara, a hora que eu entrei na Vitral, eu falei, estou em casa. E tinha sofá na época, um sofá de couro incrível, maravilhoso. Nossa, que te abraçava, né? Eu acho que eu até cochilei nesse primeiro encontro que eu fui, né? Com certeza. A Cindy cochila até hoje, coitada. Ela não dá conta. E eu cheguei na Vitral e esse foi o meu sentimento. Falei, cara... E eu vim de uma crise, né, de fé religiosa. Eu quis bater na igreja, né? Na igreja no sentido... Igreja, né? Instituição. E quis bater na igreja. Eu bati um pouco na igreja até. Eu era daqueles que fazia post no Facebook, nervoso, sabe? Vou xingar muito no Twitter. Não, no Twitter eu não fui. Ou não uso Twitter até hoje, você acredita? Tá perdendo tempo. Melhor rede social, mais tóxica que existe. Eu vou me preparar pra esse momento. E, nossa, eu postava textão e foi muito importante pra minha caminhada com Deus. Esse processo. Então eu chego na Vitral cansado e querendo... A gente chegou grávidos na Vitral, né? Eu e a Cindy, eu não lembro quantos meses ela tava, mas a Liz nasceu em fevereiro, eu cheguei na Vitral ali oficialmente em novembro de 2018. Você participou do especial Natal 2017. Exato, Você tocou nossa, no especial aí, Natal 2017. Tem mais coisa pra trás. Que oficialmente mesmo eu cheguei em 2018. Porque você tava convidado, né? Foi convidado pra tocar junto. O Brian, ele me viu e falou assim, cara, você não faz uma vigília pra nós aí? Eu falei, tá. Do nada. Primeira vez, uma vigília na Vitral. Vigília. Numa igreja presbiteriana, né? Eu falei, nossa, que experiência que vai acontecer. Graveto vai brilhar. E eu me lembro que foi com alguns jovens, foi muito legal a experiência. Pô, nem oferecer um café pro Rafa. Pô, ainda dá tempo. Ô, Rafa. Tranquilo, cara. Quase 9 da noite, a gastrite agradece. Que bom que você não tomou. E participei dessa vigília e tal. E aí participei do especial de Natal, até que a igreja estava de lado. Foi a né? única vez que a gente mexeu no formato. Ficou no formato lá. E foi quando eu conheci a Bi e o Robinho também. Foi nesse dia. A gente fez... Cada um tocou uma música, né? Foi um ajuntado de coisas ali. Mas oficialmente mesmo que a gente foi pra lá foi em novembro de 2018. Foi quando a gente decidiu. E aí eu lembro que você tocou e sumiu. Foi. Sumiu. Aí a gente continuou nosso processo, né? A gente continuou no processo da crise que a gente tava, porque na minha mente não fazia mais sentido congregar. Sentido nenhum. Eu queria fugir de congregar, porque eu não queria nem ferir mais e nem ser ferido mais por pessoas, né? E aí, quando a gente entende, depois desse longo período... A gente até visitou outras igrejas, participou de uma outra igreja, e assim, eu não conseguia ficar quieto, né? Porque eu via a necessidade, eu queria servir naquilo. E aí eu comecei a servir, e eu me deparei com um modelo também que... Falei, cara, isso aqui não faz sentido nenhum pra mim. Não vai gerar fruto no meu coração, nem no de ninguém, que era a questão do ativismo religioso, né? Daquela coisa de participar de tudo e sempre estar em tudo, e todos os horários. Então você fica na igreja de segunda, e tua família vai ficando de lado, teu casamento. E eu e a Cindy falamos, cara, não é isso aqui que a gente quer pra nós nesse momento. Principalmente porque a gente já a gente deixou de viver
não vou falar deixar de viver, né? Mas a gente perdeu algumas experiências por estar sempre dentro da instituição. Então, como a gente foi sempre esses jovens que topava tudo e fazia tudo, então os líderes sempre abusavam um pouco de nós. E a gente, sem maturidade, a gente aceitava, né? Falava, não, vamos lá, vamos fazer. É uma espiritualidade isso aí. Exato. Como é que eu vou dizer não, né? Exato. É difícil, né, meu? É ruim dizer não. Deus tá me pedindo. Exato, é pra Deus, vamos fazer pra Deus. É pesado, né? Pesado. E aí, desde criança cantando, posso ser um missionário. Não, vai. E música sobre trabalho, né? A formiguinha corta a folha. Uma vez eu aprendi, carrega. sabe o que me libertou? Uma vez eu aprendi que no reino de Deus, nós devemos ser reativos e não proativos. A gente reage ao que Deus nos pede. Ao invés de fazer o que a gente acha que Deus quer, a gente só reage. A gente não tem proatividade. Eu vou cantar porque tá precisando, eu vou pregar porque tá... Não. Deus te mandou pregar? Sim, então prega. Para nós, missional, é bem esse processo do reativo, até na logo... Conta a história dessa logo aí, bonita. Pois é, essa aqui é a logo especial agora da organização, ela tá em roxo e amarelo, roxo lembrando espiritualidade, amarelo lembrando gratidão, fé. Mas ela nasce, assim, desse primeiro momento do grupo base, e a gente deixou intencionalmente para criar identidade e nome no final. Por isso que eu falo assim, a gente não seguiu cartilha, né? A Acla pega no meu pé, porque eu sempre escolho o caminho mais difícil. Tipo assim, eu falei, cara, como é que eu vou escolher o nome de um projeto para chamar a galera para entrar? Falei, vamos começar. Por isso que a gente pegou o genérico, Projeto Leste, e vamos embora, velho. E assim, aí juntos a gente criou. Isso aqui foi agosto, setembro de 2015. Tanto que o primeiro nome, o primeiro brainstorm, que a gente queria um nome curto, de boa comunicação. E aí, mas ainda mantivesse algo do semântico, assim, com espiritualidade. Aí fizemos tal. O primeiro nome foi Estação 158. Quase foi Estação 158. Estação 158. A estação, a ideia... Nós estamos em processo, né? Jornada e tal. 158 por causa de João 15:8. Ele nos chamou para nós darmos frutos e tal. Falei, cara, vamos fazer um teste. Cada um pega os seus amigos aí que não são crentes e tal e vê... Mas não fala que é nome de igreja. Enfim, joga aí para ver o que sai. O que eles acham, né? Qual que que nem agora pegando o ganho das pesquisas, a questão espontânea aí, né? Então, assim, o voto espontâneo aí. Vamos lá. Cara, foi péssimo, né? Porque Rio Preto, velho, assim, não tem metrô, né? Estação 158. Nossa, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Cara, graças a Deus. Talvez em Sampa, né? Tipo assim, é o lugar que... Desculpa aí quem deu essa ideia no brainstorm, mas não rolou. Assim, foi ideal, legal, assim, né? Foi legal. Conceitual e tal. Só que pra nós não é cultural, né? Parabéns. Cara, voltamos pra, né? E assim, e o segundo nome que tinha era Vitral. Porque excelente. Muitas igrejas eram mosaico, né? Essa ideia de juntar pedaços, né? E aí a gente criou um conceito lá nos nossos cultos, porque assim, a gente se reunia lá em casa pra gente fazer os laboratórios. Cara, nossos cultos do primeiro ano foi um laboratório de tudo. Se pensa de liturgia, a gente fez. Então, muito que a gente tem hoje da nossa cara litúrgica foi por causa daqueles laboratórios. E uma das coisas que a gente fazia, porque a gente tinha TV onde a gente projetava, eu fazia mensagem ali, as letras e tal. E como a gente tinha um projetor, cara, o pé direito da casa tinha 5 metros, então a gente deixava a luz apagada, a gente projetava, porque era essa ideia de você trabalhar a espiritualidade, né, até para quebrar isso, a questão da religiosidade, a gente trabalhou muito sobre isso, né? Então a gente projetava os vitrais ali. Tal. Aí um dia o Caio, né, que é nosso mentor, tal, um grande amigo. Abraço, Caião. Cara, aí ele falou assim, por que vocês não chamam de vitral? Então, quando foi pro brainstorm, a gente incluiu lá. Só que não foi de cara ser galera, vitral. Não, mas tava lá em segundo lugar. Quando a gente voltou, falei, cara, vamos trabalhar vitral. Não foi negócio unânime, assim, todo mundo. Falou, mas, cara, vamos testar, vamos fazer o mesmo processo. Cara, a hora que a gente voltou com os resultados, falei, cara, é isso. Nossa, é muito legal, muito forte isso. A hora que a gente começou a pensar, eu falei, cara, é isso. Não consigo imaginar mais nenhum outro. Não faz sentido. Cara, tem a ver com a espiritualidade, é muito bom de comunicação e tal. A gente intencionalmente decidiu não chamar a igreja presbiteriana independente, né? Então, assim, IPI, vitral. Então, falei, aí, nesse momento que a gente vai partir para os nossos valores. Então, cara, a gente tem simplicidade, a gente tem a questão de ser missional, a gente seguir o movimento de Deus.
A ideia é essa, é ser reativo, né? Você falou. E assim, queremos ser acolhedor. E acolhedor para nós não é você ter uma boa recepção. Cara, você conseguir conviver com o diferente. Tanto que um dos pontos que a gente mais bateu foi com a nossa relação com católicos. Cara, a gente não consegue ser acolhedor com católico, a gente não consegue dialogar, você não consegue... Você tem mais facilidade de trabalhar sobre espiritualidade com alguém de um campo de religiosidade totalmente diferente, ou afro, né, ou oriental, do que alguém que assim, tem 90% de identidade com você, que é o católico. A gente trabalhava, como é que você lida com o diferente? Né? E a gente começou a mexer nisso, então assim, aí o conceito de trazer isso graficamente foi surgindo também de brainstorming. Agora na organização a gente vai soltar um documentário que foram 15 ensaios, né, assim, da logo, até chegar nessa logo final. Nossa, que rolê, hein? Só que assim, foi surgindo, que nem cara, a Garratuja ali, tipo assim, é Garratuja? Que é esse desenho mais simples. Badameco Girino? Falei, cara, o bichinho... Simplicidade. Falei, cara, o ser humano ali, do jeito mais simples. Então, aí, isso foi agregado de várias formas até chegar nesse formato aqui. A ideia do círculo central, que é Deus. Por isso que o missional, para nós, é a partir de Deus, né, cara? Deus tem um movimento, a gente tem que perceber, ajustar a vela nele. Né? E o acolhedor. Aí entrou a galera, assim, acho que a galera foi excepcional, porque a gente enroscou. Falei, cara, como é que a gente joga acolhedor na logo? Porque ela tinha chegado já mais ou menos nisso, né? Aí foi onde a galera entrou e falou, cara, vamos fazer esse degradê de cores. Ah, legal. Porque o degradê, que no caso lá é o azul e o verde, né? Original. Assim, que aí mostra isso. Nós não somos homogêneos, né? Mas a gente consegue lidar com as diferenças. Então surge, né, as nossas 3 marcas e Igreja em Pessoas, porque a gente tinha uma discussão. Cara, nós vamos esconder que nós somos igreja, né? Nós vamos criar uma arapuca aqui para as pessoas, tal, não sei o quê. Vamos tomar um café ali, já te conto o que vai acontecer. Cara, é um lugar chamado Vitral. Né? Vamos ali. Não é um lounge, né? Assim, então, a decisão de usar igreja no slogan partiu disso também. Cara, a gente não tem que ter vergonha. E o Em Pessoa surgiu desse conceito de relacionamentos. Nossa, isso é bonito demais, cara. Cara, então a gente é a igreja. De cara, falou, tá lá, nós somos igreja. Tem, sim. A gente é a igreja. Estamos querendo entender esse formato, mas nós somos igreja. Cara, eu acho assim e foi o que mais me marcou nessa jornada, é porque se isso não estava nos livros, e não está escrito em lugar nenhum, foi esse processo que a gente se tornou, a Vitral se tornar um lugar de cura para as pessoas. Cara, assim, a gente tem um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de limitações, só que sem planejar, por conta de tudo que a gente se preocupou, assim, de ser acolhedor, cara, a gente, que nem você falou de ativismo, a galera que veio era tudo, cara, a gente tava cansado. Falei, não, velho, isso aí para longe de ativismo. Então a gente colocou isso já desde o início, falou, aqui não vai ter isso. A gente apanhou por isso, porque, cara, chegou um momento que ninguém queria trabalhar. E aí, né? A gente liberou a galera, assim, você deixa a galera com liberdade e autonomia, aí é mais fácil o cabresto, né, cara? Você dominar as pessoas. Muito mais fácil. E manipular as pessoas. Cara, a gente ficou sem trampo, sem galera pra trabalhar. Sim. A mesma coisa, dinheiro, velho. A gente não fica falando, né? Por que a gente é uma igreja sem dinheiro, né? Cara, a gente não pressiona, a gente tá desde o início nessa nossa preocupação de falar sobre dinheiro. Não manipula, né? A hora que você dá liberdade, tipo assim, e aí eu que digo pros caras, ó, não é pecado. E aí, né? Você não tem obrigação de dar R$1 aqui. Mas, né? ô Evandro, você falou lá atrás que você não é um cara ligado à cultura, né? A minha discordância é que pensando só se for na cultura pop, porque você tem uma cultura de igreja que, cara, assim... Me desculpa. Eu já convivi com algumas pessoas. Deixa eu dar uma carteirada aqui, gatão. Eu já falei com muito pastor nessa vida. Você sabe disso. Eu posso contar inúmeros encontros. E, cara, as pessoas não conseguem ter a compreensão de cultura de igreja que você tem. É muito evidente para quem conversa com você perceber da sua cultura, da sua bagagem. Aqui na sua apresentação você já contou dessa história. Então a sua cultura, ela é dentro da igreja, né? Pelo menos na sua constituição aí cultural, eu percebo que isso aí é nada de braçada.
a sensação que eu tenho, a partir dessa conversa e também de te conhecer e conhecer a Vitral, é que você literalmente nada contra a cultura enquanto Vitral. Porque cada decisão e cada detalhe me parece ser contra a cultura. E qual cultura? A cultura evangélica tradicional do Brasil. E aí, esses apanhar, né, cara, eu acho que é tão natural, porque se eu vou contra a corrente, há resistência. Quando você fala de simples, missional e acolhedora, e aí até a Áquila falou aqui no último episódio, a gente trata as pessoas, aí dá liberdade, elas vão embora. Mas isso não é ser simples, missional e acolhedor? O amor, ele só é amor porque ele permite que o outro vá embora. E vá melhor. A gente discutiu isso, cara. Tipo assim, ó, o cara vai entrar e sair do culto, a gente não vai abordar. A gente discutiu isso. Falei, cara, a pessoa tem que ter liberdade de entrar ali, sentar, levanta o que ela quer, se quer tomar café lá dentro ou não, quer tomar água ou não. Nossa, isso é a melhor coisa do mundo. A gente entendeu, eu falei, cara, a gente quer ser essa casa, né? Assim, pensar ali as mesas, pensar sofá, inclusive, tudo. É um ambiente tão libertador que a nossa decisão de ficar ali foi quando que a gente estava decidindo juntos, né? Eu e a Cindy. Ali onde está agora? Não, ali Vitral, né? Tá, perdão. Se tornar comunidade ali, família ali. Nossa, eu voltei... A nossa decisão... A nossa decisão foi... A gente chegou e eu me lembro as palavras do Gatão todas. Ele falou assim... Eu não sei até quando, mas se essa aqui é a casa de vocês nesse momento, então usem como casa. Nossa, que pesado. Cara, isso é muito libertador. O cara falou assim, eu não quero vocês pra mim, né? Vocês são de Jesus e pode usar aqui a casa de Jesus que é de vocês. E então foi... Essa liberdade impactou nosso coração. Falou, pô, que delícia. Tem um negócio que me deixa assim... Pé da vida, cara. Porque assim, os caras falam muito mal da gente. Os caras não conhecem a gente. Não conhecem, é mais fácil falar mal. A gente não fala nada da gente... Pelo contrário, a gente tem uma galera muito fera de internet e, cara, a gente é muito fraco, né? A gente sempre teve caras muito bons, né? E pelos caras trabalharem muito na área, a gente nunca pressionou os caras, falou assim, você vai, né, trabalhar aqui ferrado na comunicação. Tanto, cara, é o ditado, né? Ou seja, casa de ferreiro, espelho de pau, tipo assim. E a gente nunca se preocupou em fazer divulgação, a gente decidiu ser orgânico, a gente não queria boom. A gente não queria estar no hype, a gente não queria isso. Tanto que intencionalmente a gente não divulgava. Uma vez a galera chegou para assim, olha aqui uma postagem, quanto que curtiu? Eu falei, mas peraí, me fala desse número, quantos crentes estão curtindo aqui? Cara, não me interessa crente curtir. Tipo assim, eu não quero ser hype para crente. Tipo assim, o quanto que a gente consegue conversar com a galera de fora. Então, nesse processo aí da gente, né, conseguir romper isso, né, cara, a gente conseguir viver, se tornar... A gente tá ali quietinho no nosso canto. Cara, a galera falando mal da gente. Nossa galera também, às vezes, passa os limites, né? Aí a gente ganha a fama. A gente ganha a fama da galera de bebum, né, velho? Cara, tem uns caras entre nós ali que se passa, bebe demais. Aí os caras assim, os caras não conseguem lidar com a liberdade. Aí você lá postando, enchendo a cara. Falei, cara, me pergunta como pastor se é isso que a gente orienta. Não é, velho. Aí a gente ganha a fama disso. Então, né? mas nas outras igrejas também tem. É que a gente acolhe e ama essas pessoas e faz com que elas sejam parte. Em outras igrejas são eliminados por fazerem, por exemplo, beber demais. E aí, isso pra mim é ser acolhedor. E aí você vai apanhar mesmo. Como é que você lida com isso? Então, assim, eu lido assim, porque eu sou vitral, mas... Pergunta pra nós se é isso que nós queremos pra alguém. Não é, cara. Só que assim, sem a tua verdade não tem libertação. Então, assim... Quando isso vem pra fora que é curado, né? Não tem então, como. Você poder ser você quem você é, exatamente. Né, então, assim... É claro. Aí os caras estavam falando... Cara, foram muitas pessoas. A hora que os caras colocaram o pé ali dentro, eu falei, cara, não imaginava que era isso. Recentemente, cara, mais pessoas assim... e essa tem uma turma que se aproximou agora e eles, assim, tinham pegado ar com a gente por causa do uso da música secular no culto, né? Aham. Cara, sem entender o que a gente faz, o que é, sem ter experiência. Cara, a gente já teve experiências maravilhosas ali, como Deus usou. Né? Isso. O show falou que ficou na Vitral por isso. Gatão, isso é um negócio legal da gente falar. Você é um cara que aí, voltando na cultura, você falou, não tenho, né, não sou da cultura, mas no seu coração, isso até nunca tinha pensado nisso, mas acho que talvez o seu desejo de querer estar imerso talvez nessa outra cultura te fez ter um diálogo muito aberto com ela. Uma vez eu propus pro Gatão,
Vou contar isso no microfone. Eu falei, eu que tô fazendo a parada, eu queria falar sobre o amor numa liturgia de um culto. E eu falei, gatão, já que vocês não tem problema com música secular, tem uma música linda do D2, Marcelo D2, o ícone da maconha no Brasil. E a música é linda. E aí você falou, cara, você nem pensou. Eu falei, não, vai lá. A música era bonita mesmo. E eu falei, que esse gatão é corajoso mesmo. Cara, é óbvio que alguém ali no meio vai falar, bando de maconheiro, bando de maluco, bando de herege. Mas outras pessoas talvez possam falar, poxa, encontrei um lugar pra chamar de casa. Aqui eu tô vendo Jesus nesse lugar. Eu tô entendendo muito, a comunicação. Óbvio, gatão, mas quem não errou? A gente já fez coisas erradas, assim. Só que eu fico tranquilo e em paz é o seguinte, a gente sabe pelo que a gente não tem prazer de colocar música secular ali, assim, tem que ter. Não tem isso, tem que ter pra nós. Cara, algo que aconteceu que pra mim foi muito bom foi quando essa galera que chegou nova e muito boa de música, né? Porque, assim, lembrando da nossa história, tipo assim, o momento que a gente perde nossos 2 melhores músicos, né? Que aí fica eu e o Chola fazendo... Meu Deus. Som da graça. Som da graça e tal. Aí, então, assim, aí Deus permite vir chegar uma galera nova. Cara, meu coração... Eu nunca dizia, pessoal, vocês têm que fazer isso. Mas minha oração era, eu quero que essa galera entenda. E chega o dia que os caras vão dizer assim, cara, encaixa essa música aqui. E é o que hoje a gente vive. Né? É verdade. Às vezes eu corto eles. Falei, cara, não dá. Entendi. Não, então, essa aí nada a ver. Não, pode assim. Só que assim, já é algo assim natural, de assim, cara, podiam colocar essa música. Eu lembro quando a galera pediu Yellow do Coldplay. Falei, cara, isso aqui, dia foi memorável. Falou, essa aqui, foi assim, meu inglês é péssimo, né? Falei assim, eu não conheço nada de Coldplay, né? Uhum. É porque eu não falo da cultura, eu falei, cara, quem é Coldplay pra mim? Cara, só lembro a cara não sei nem o nome lá do vocalista lá. Temos que orar por ele, hein? O cara tá mal de saúde, gatão. Cancelou o show tudo. Tá com problema no pulmão. E não ia ser a saideira deles depois de gravar o Mas teve que cancelar o show, cara. O cara não tá bem, não. Aliás, o Justin Bieber precisando de terapia. Então, todos os músicos estão tudo doentes. Vou tomar cuidado. Já que a igreja é UPA, tem que cuidar dos músicos. Irmãos, orem pelos nossos músicos. Então, a galera, assim, a gente sentar ali e pensar nisso. Falei, cara, como é que a gente pode usar a música? Isso é muito legal, velho. Comunica, né, gatão? A gente para que a gente usa. Então tem vários domingos que nunca tem, assim, que não tem. Inclusive faz muito tempo. Atualmente faz um tempinho Esse bom. Dia teve uma visita, cara, e ela assim, ensaiando pra ir na vitória, nunca vai. É uma pessoa aí tal. E, cara, a gente ficou assim, acho que uns 8 domingos, 9 domingos sem fazer nenhuma música secular, né, cara? E no domingo que ela foi, a gente abriu. Com uma música secular. Não sei se foi o Senhor do Tempo, o Charlie Brown. Eu lembro que a gente abriu, cara, uma música muito legal, assim. Foi um momento muito gostoso, assim, de a gente pensar sobre a vida, né, tal. Rapaz, depois ela falou pra Aquila assim, né, essa igreja... cara. Pontes então, assim, indestrutíveis a gente tocou. Verdade. Pontes indestrutíveis. Mas, cara, então assim, a gente é isso. Então, assim, hoje a gente... Cara, pra nós é muito legal isso, assim. Então a galera fala da gente, então pode falar, velho, tipo assim... Pra mim é o seguinte, quem chegou ali, poder encontrar Deus, cara, a gente passou por uma renovação. Acho que nós 3 podemos falar que nós vivemos junto. Eu acho que um dos momentos em que mais a gente errou mão na Vitral foi a série Playlist. Nossa. Assim, a gente fez a nossa maior viagem cultural, assim, né? Assim, cara, foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente fez cenário. Ficou bonito. Cara, a gente trabalhou demais, assim... O conceito, tudo... Assim, se fosse... A gente estivesse produzindo um documentário, um programa, tal... Cara, espetacular. Mas hoje, olhando para trás, cara, era culto, velho. Assim, a gente curtiu muito, lembrou música, cara. A gente lembrava música, né, de cada década, tal. Foi espetacular. Cara, hoje eu olho para trás e falei, velho... Assim, as mensagens... Eu lembro que a gente fez os ganchos, tudo. Cara, mas... E assim, a experiência com Deus. O cara não vai ali para encontrar cultura. Exatamente. Se a cultura não levar a Deus, cara, não tem sentido. Entendi. Então, assim, eu acho que ali foi um momento em que a gente, assim, passou do limite. Tipo assim, a gente curtiu mais a cultura do que a cultura ser esse instrumento para poder revelar a Deus para as pessoas, assim, né? Mas o gatão, não é passando pano não, na humildade aqui de quem participou e como membro e curtiu e entende que tem erros,
A Vitral, ela tem um aspecto aí que acho que a gente nem citou ainda, mas até diante dessa história é muito corajosa, né, de testar. Cara, você te conhecendo, se eu chegar com uma ideia, assim, é difícil você rechaçar de cara. Difícil. Então, a Vitral, eu tenho a sensação que ela nasce desde o começo, quando você fala, era Projeto Leste, quem tem que decidir são os membros da Vitral, é todo mundo junto. Você já está criando um senso comunitário muito forte, onde a comunidade tem o poder de pedir ou de falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Se a gente pensar na cultura evangélica brasileira, ela tem muito do pastor-chefe, né? Então, o que ele fala acontece, ponto final. Então, a Vitral ela é corajosa por dar voz a essas pessoas que... Porque se a igreja é em pessoas, está em nós, então nós podemos moldar essa igreja. Então, eu olho hoje, é claro, a gente vê e é um erro, nananã. Pô, mas a gente... É isso hoje porque a gente errou ali também, né, cara? Amadureceu, amadurece. Por isso que é essa versão beta. Mas acho que é importante, mas é importante as pessoas, nós, eu falo as pessoas, nós, Vitral, nós termos essa consciência de que nós podemos, se tá ruim, em vez de sair reclamando, por que não propõe? Essa é a minha crise. É verdade. Pô, bicho, você é um cara super acolhedor nesse sentido para novas ideias e novas propostas. O não já é nosso, né? Então por que não? Se tá tão ruim, aí em vez de sair e sair falando mal, quer essa postura, vem, conhece, proponha. É muito fácil, é muito cômodo fazer essa posição de quem senta no banco, ou reclama, ou nem senta e nem conhece e fala mal. Difícil é ser igreja, em pessoas. Difícil é conviver com o diferente. E aí eu acho que a Vitral, ela consegue... Vou te falar a verdade, hein? Pra ser uma igreja hospital, igual você fala, e UPA, né? Cara, tem que ter muita coragem, porque tratar a doença é sempre estar na linha de frente, cara. É muito difícil, é desgastante. Não, e é desgastante porque, assim, por exemplo, você gasta muito tempo para ver se a pessoa poder se restaurar. Uhum. E quando a gente tá ali no banco, velho, assim, só que a gente nunca pressiona ninguém. A gente não marca ninguém corpo a corpo, assim, você veio, não veio, você tá aqui, você não tá aqui, você quer ou não quer. E isso é uma postura nossa, né? Assim, a pessoa fazer o movimento, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco a mão nisso, talvez visitantes, tal. Eu acho que a gente pode não pressionar, mas eu acho que a gente pode aproximar, né? A gente dar oportunidades para o visitante poder se conectar mais. E então tá ali, eu acho que o nosso ambiente, a nossa jornada, e ser esses espaços, cara, mas isso desgasta. Então, assim, a gente serve essa pessoa constantemente. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2019, que foi o nosso boom lá, cara, você tinha 100 pessoas ali consumindo, velho. E você tinha 15, 20 ralando ali, assim. Então, mas não é um consumidor, assim, hoje até eu penso diferente. Você tem um bom consumidor e você tem um consumidor negativo, digamos assim. Porque tem esse consumidor ferido, esse cara foi machucado, porque ele tá ali ele precisa só consumir. Ele não está ali para produzir, ele não está ali ele está ali para ser curado, ele está ali para ser restaurado, para redescobrir Deus, redescobrir a igreja. Então ele precisa consumir. Por isso até o nosso conceito do espaço, a igreja ter local, a igreja também é um lugar, no sentido que assim, ela tem um lugar, né? Ela tem um espaço, né? Um conceito ali assim. E a pessoa vai consumir por um bom tempo, né? Até ela poder se restaurar. Então isso exige da gente, porque, cara, o cara tá ali, tá servindo. Então, o quanto a gente põe essa galera para trabalhar ou não, o quanto você envolve ou não. Então, isso mexe muito com a gente. Então, assim, cara, e outra coisa que a gente descobriu é que a gente teve crise também. Nós tivemos problema. Cara, a galera, teve gente que divorciou, teve gente que perdeu gente na família, tivemos dificuldades financeiras. Vocês também têm feridas, né? Não tem como, né, cara? Então assim, isso, cara... Só que diferente das igrejas, que era produção, né? Você colocava as pessoas só para produzir, cara, a gente sofreu junto. E aí, tipo assim, então eu tenho um cara ali que, né, tá numa função de liderança, aí o cara começa a enfrentar um divórcio. E aí? Então, não é só sentir o cara, põe alguém no lugar... Cara, então, assim, a gente vive dilemas, ao longo desse caminho que a gente se tornou,
Mas eu falei, Deus, e aí? E o nosso desejo de comunicar Jesus para as pessoas? Então, eu vejo assim que Deus é gracioso, cara, que a gente percebe gente chegando ali, que não é do universo religioso, que não é o cara que conhecia Jesus e voltou agora, não é um cara que está restaurando a fé, é alguém que está descobrindo Jesus ali, cara, descobrindo nesse nosso ambiente, nessa nossa casa ali, nessa nossa sala ali, né? Os caras estão descobrindo Jesus. Então, assim, hoje eu entendo que essa galera que está sendo curada, se Deus quer pôr para rodar, vai, né? E se for para ficar, nos ajude a comunicar Jesus, né? Tipo assim, a viver isso, né? Assim, a seguir esse caminho, né? Com a gente, né? Poder repartir Jesus, descobrir isso. Eu creio assim, a gente tem uma fronteira e a gente tem uma responsabilidade dessa fronteira diferente, eu acho, de muito do que o pessoal ainda está fazendo. Eu acho que o pessoal ainda está jogando, assim, na segurança, né? Assim, jogando só no que todo mundo sabe que vai dar certo. O regulamento debaixo do braço. Que é as redes sociais, tipo assim. Então, assim, a nossa produção de conteúdo é isso, assim. Porque uma coisa é se bombar para crente, né? Outra coisa, assim, como é que a gente realmente se comunica com quem está fora da igreja? Isso aí tá muito no seu coração e no coração da Vitral, né? Comunicar, né? Pra fora. Isso, por isso que eu falo assim, embora eu não seja o cara da cultura, assim, eu tenho a minha limitação cultural, né? Se pegar meu Instagram, você vai ver a minha última foto do Instagram, acho que é de 3 anos atrás. Nem lembro a última vez que eu tuitei, né, velho? Gatão, é duro, cara. Quando muito eu me esforço pra curtir as coisas da minha mulher, né? Pra não apanhar, hein, cara? É, assim, né? Então, assim, só que assim, eu sou o cara assim, eu quero ver acontecer. Uhum. Eu não pressiono. Eu não ponho o cara tipo assim, ó, você vai lá e faz. Uhum. Né? Eu não vou fazer isso, velho. Assim, eu peço a Deus que levante pessoas. E assim, eu creio que Deus vai levantar e a gente tem condições disso para dialogar, né? Mas tem levantado ao longo desses anos, né? Pelas histórias aqui do último podcast, e até vocês aqui compartilhando, que a gente que tá ali vendo. Poxa, eu acho que esse movimento é bonito, né? Porque Deus tem trazido pessoas pontualmente em vários momentos, e às vezes essa pessoa sai e me parece até ser... Não sei, tão orgânico, né? Você disse, a gente buscou um crescimento tão orgânico que talvez essa passagem das pessoas ali seja orgânico também, né? Eu não sei, pra onde a Vitral tá indo? É uma pergunta também. O que vocês querem? Porque é importante pensar juntos e para as pessoas entenderem. Eu faço uma pergunta pro Johnny, porque é o seguinte, e até quando eu falei, ó, quero sentar na mesa com o Johnny, né? Porque o Johnny representa uma geração... ele chegou em 2018. E por muito tempo eles não se sentiam Vitral. Uhum. Os caras das antigas que era Vitral. E hoje, tipo assim... Ele é o cara das antigas. Quem é a cara da Vitral e mantém a Vitral, que leva a Vitral no braço, geralmente, assim, trabalho, né? Cara, então assim, a gente tem a galera das antigas que tá ali, mas tem muita gente que saiu, uhum. né? Então assim, mas foi um processo, eu acho que ele gostaria que ele falasse sobre isso. Sim, de sentir Vitral. O que é Vitral, né? Sim, quem nós somos hoje. Porque assim, isso vai definir quem nós vamos nos tornar, né, velho? Pega essa, hein? Não, e você também, né, cara? Tipo assim, eu sou um pica... Não vai fugir, não. Vou nem falar a palavra. Ô, gatão, preciso de uma pastoral. Vai. Cara, a gente chegou no momento da Vitral e a gente ouvia muito falar que a Vitral era pros de fora, né? Então, a gente vai receber os de fora, a gente vai... conseguir comunicar com a cultura, com os diferentes, a gente vai levar Jesus para quem não conhece. Aí começou a chegar uma cambada de crente. E eu era um deles. Tudo estrupiado. E aí usamos de casa um tempo. E... Tendo filho. Cara, pô. Também entrou assim. Na Vitral ali, tem filho, né? É isso. Água, bebedouro. Entendi. Pô, ainda vou fazer teu casamento. Ah lá, nossa, ao vivaço! Ao vivaço! Aqui, ó, profeta Evandro. Continua, John. Quer mesmo interromper esse assunto? E ouvimos isso por muito tempo. Até que eu comecei a reparar que o grupo base estava cansado, né, dessa abraçada. E a gente começou a sentir esse ambiente. E aí, a gente jantando junto e tal.
E aí o Gatão, pô, cara, e aí? Né, vamos assumir essa liderança, vamos ver, né? Na época, a Bianca e o Robinho que lideravam a equipe de música. E eles também passaram um momento servindo ali intensamente, né? Cara, eles seguraram o Rojão num momento, assim... Eles chegaram quando não tinham músicos, né? Quando eles chegam nessa transição. Nessa transição, né? que tava e depois o Brian. assumem. E a Bianca, embora não seja o perfil pessoal dela, a liderança, mas isso do coração, da paixão, né? Sou muito grato a Bianca por isso, assim, o Robinho, porque eles assumem, não porque assim, eu tenho um perfil, é a minha praia. Falei, cara, então daqui que eu ajudo. Tipo assim, eu vou, né? Sim. Né? E isso foi muito importante, cara. Isso aí foi... Cara, a pandemia. Os caras atravessaram a pandemia com a gente. Tipo assim... Tanto que quando chega o final da pandemia, assim, cara, a gente tá cansado, tá difícil. Falei, não, velho, você tá mais que... Não, então, a gente chegou nessa fase, eu cheguei sendo liderado pela Bianca e pelo Robinho. Assim, foi um presente pra minha vida. E atravessamos a pandemia, né? E... Cara, a pandemia foi um desafio, mas depois a gente fala sobre isso. Deixa pro próximo episódio. Deixa pro próximo episódio. E estando envolvido, eu ainda não me sentia parte. Eu falava, cara, muito estranho. Porque ainda continuava essa luta para comunicar com os de fora, sabe? E era muito bonito ver o que Deus estava fazendo. Porque não era contra, né? Mas era um pouco fora daquilo que o planejamento buscava. E aos poucos, né, a gente foi se aproximando mais, e eu sou o cara, a gente até conversou sobre isso, que eu discordo de bastante coisa, assim. Aí ele até falou, cara, a sua chegada foi muito importante para nós, né, essa destoação. Existe destoação? Acho que não, mas inventei. Tá tudo neologia. Bem. A gente destoamento. Destoamento, né? É muito bom esse destoamento aí, porque vinha um processo muito cultural para fora. É o cara ruptivo. Não. Aí... Ou disruptivo. Disruptivo. Nossa, acessou aí os coaches. E esse ambiente, eu comecei a me sentir mais parte desse ambiente, porque quando a gente chega, eu me deparo com uma realidade que não era a minha. Eu sempre fui o músico que ficava ministrando e, né, e dando assim as mensagens de motivação para a semana da galera. O coach da adoração. Coach da adoração. Olha que legal, cara. Não é legal. Arrasta pra cima. Cara, saiba mais. Então, quando eu chego, eu travo. Não sei como lidar daqui pra frente e tal. Então, quando eu comecei a me sentir mais em casa, foi quando a gente começou realmente a encontrar esse ambiente de... Pô, tem pessoas que precisam ser curadas aqui, que estão chegando, que passaram por um processo parecido com o seu. E a gente começa a se sentar mais confortável, né? A se sentir, pô, a gente vai começar a trabalhar como vitral, né? Não mais para ser servido, porque o que a gente recebeu de serviço para a minha vida foi muito especial. Então a gente chega num momento que tá ok, eu consegui descansar, eu fui curado, vamos lá, mão na massa, vamos servir agora. E aí a gente começa esse processo de... Até ficamos um bom tempo sem tocar música secular na época. A gente atravessou um período que realmente as pessoas precisavam de cura, cara. Era um ambiente assim, independente da música que você colocava, se era sobre o cuidado de Deus, bondade de Deus, cara, parecia o Allianz Parque, assim, a galera cantando forte, sabe? Um negócio acontecendo nesse sentido dessa energia de cura dentro do lugar. E aí foi quando eu comecei a não soltar as asinhas, né? Mas eu comecei a encontrar esse equilíbrio como ministro de música, que eu nunca tinha encontrado. Então, ouvir de Deus essa palavra, porque não é assim, vou fabricar frases bonitas para dizer ali. Não, realmente, eu acho que Deus dá uma pingada, assim, falou, essa frase, essa música. Pô, a gente várias vezes, né, não tinha combinado uma música e rolava uma música no final. E aí eu comecei a me sentir mais parte dessa família. Pô, tô conseguindo contribuir e não só recebendo dessa contribuição. E, cara, para mim, muito gratificante esse amadurecimento, né, de conseguir
alcançar esse equilíbrio de entender que a linguagem, que o jeito tem que ser pensado, não pode ser só, vamos fazer aí no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Não dá, cara. Isso não comunica. Às vezes nem pros de dentro comunica, nem pros caras que cresceu na igreja não comunica. Então aí começou a nossa preocupação aí a gente teve várias discussões, né? Várias tretas sobre algumas músicas que a gente queria colocar. Eu e a Bianca falavam, não, vamos colocar essa música aqui. Aí o Gatão, não, cara, essa frase. Não dá. Ele faz isso, cara. Cara, é muito bom. Chegavam uns textos assim, ó. O cara te dá... Corrige... Sabe o texto que tem o ler mais? Sei, vai estudar. Era esse texto. Eu tô ligado. Tá, você tem que clicar no ler mais ali pra você abrir tudo. Então, em participar dessa vitral, que reconheceu que realmente era um hospital de pessoas que já conheciam Jesus, mas foram machucadas pela instituição, é muito especial para mim, muito gratificante, muito mesmo. Então, eu sou muito feliz por isso. Eu vou pegar carona aqui num conceito agora que está em voga, né? Que é a questão assim, existe uma questão na vitral que é o descolamento, tipo assim, cara, como é que descola... Como é que a gente consegue descolar, né? Isso, descolar a imagem, né? Tipo assim, os candidatos aí já colam, não colam, né? Colam, tenta descolar e tal. Muitos dos nossos resultados das urnas foram esse processo. Quem intencionalmente colou ou quis descolar e tudo mais. Cara, e como é que descola de mim, né? E tem uma questão da vitral, acho que tem algumas qualidades da vitral que estão coladas a mim, né? Então, assim... agora, também tem algumas vulnerabilidades, alguns limites, cara, que eu sou o teto da igreja, não tem como. Por que a nossa igreja não é evangelística? Cara, porque eu não sou, velho. Então, assim, isso pra mim foi muito forte quando eu descobri isso. Falei, cara, eu tenho dificuldade, assim, eu amo, cara. Eu espero que as pessoas conheçam Jesus. Mas eu tenho dificuldade, como é que comunico Jesus para as pessoas? Quem que eu levei para vitral essa jornada? E os poucos que eu levei não ficaram também. Então, assim, cara, e a igreja pegou esse meu formato. A igreja... Diz que é a cara do líder, né? Não tem, porque assim, então você pega essa preocupação com o ensino, criatividade, tal, acolhimento, assim, isso do carinho e tudo mais. Só que como é que descola também dessa minha falha? Então, esses dias uma pessoa chegou para mim assim, cara, falei, depois dessa mensagem tinha que ter feito apelo. Falei, cara, não consigo, eu tenho dificuldade de fazer isso. Né? Os caras assim, não, eu tinha certeza que depois de pregar ali você ia chamar a galera na frente. Nossa, Gatão, eu aprendi que tem que fazer apelo até pro cachorro doente. Vai que... Falou, até eu queria, né? Assim, até eu queria ter feito, né? Mas não consegui fazer. Ô, Gatão, mas Então, respondendo sobre o futuro, eu acho que é isso, assim, acho que um desafio para nós, nós precisamos aprender, assim, acho que funilar esse nosso processo, assim, acho que a gente se tornou uma comunidade acolhedora, a gente dá oportunidade às pessoas, mas assim, nós precisamos avançar em termos de evangelismo, no sentido assim, de apresentar Jesus para as pessoas. Que é o coração de comunicar Jesus, né? Gatão, eu volto a dizer, né? Realmente, eu entendo você na minha jornada pessoal como uma pessoa que ajudou a minha cura pessoal. Então isso está muito colado mesmo em você e é óbvio que quem está ali acaba pegando isso porque se sente cuidado e amado. E a gente costuma entregar aquilo que a gente recebe e tem, né? Agora, ainda assim, ouvindo todo esse papo, pensando sobre esse momento da vitral, se tem alguém que dá liberdade para que a vitral possa ser diferente a partir de que outras pessoas sejam, né? É você. Então, como líder, né, o teto... cara, as pessoas talvez não entendam a liberdade que é possível ter. Então, falta evangelismo. Pô, entre nós tem pessoas que faz isso naturalmente. Que Deus deu esse dom. Exato, também, né? É um dom, a pessoa é reativa, né? Então, acho que o grande lance talvez, né, eu penso, né, meu sonho para uma igreja é que, já que é uma igreja em pessoas, que essas pessoas façam acontecer, cara. A gente tende a delegar as coisas muito, né? Poxa, eu trabalho com saúde e eu tô cansado de ouvir paciente meu falar assim, minha esposa vai marcar pra mim o meu médico. Não, cara, é sua saúde, não é dela. Não delega aquilo que é seu. E eu percebo que falta isso dentro do ambiente religioso. As pessoas entenderem que você e o Johnny não são
sabe, os salvadores ali da pátria e vocês vão fazer tudo. É que todos nós façamos a nossa parte. Isso eu percebo que pensando em igreja ideal, até oro para que a Vitral consiga romper isso, né, do evangelismo, de comunicar, de dialogar com a cultura e ao mesmo tempo ser fiel a Jesus, aos seus princípios e valores, e ser uma igreja acolhedora e de cura, porque é isso, não tem como falar. Tinha que colocar lá nos valores. É uma igreja que cura as pessoas. Você igreja está quebrado? Pessoas e cuidado. Até é muito interessante esse assunto, porque eu acredito que seja por conta disso mesmo, por ser esse local de cura e muitos vão embora. E a equipe que fica, ela continua trabalhando, a gente vai trabalhando, né, para que a gente seja instrumentos, né, e ferramentas para Deus ali, né, para que o Espírito passeie curando ali, né, ali no tete a tete, que a gente continua trabalhando, continua, né, sendo essa ferramenta de cura, de restauração. Alguns vão embora, os que ficam aí precisam agora de um discipulado, e aí a equipe que já está ali continua trabalhando. Então, acho que a gente está nesse looping que talvez, né, espero que a gente consiga romper. Mas eu ainda acho que são os resquícios ali de 2019, que a gente está colhendo ainda. Essa galera que ficou, agora ela precisa, né, de mais contato, de mais acompanhamento. Então... eu acredito que seja e as pessoas, um respingo aí. Eu quero dizer, enquanto alguém que usufruiu do aspecto acolhedor e curandeiro, né? E consumiu isso da Vitral, que bom, a gente tem um coração muito grato pela Vitral, digo de verdade, e conheço um monte de gente que tem esse mesmo coração, então que vocês se sintam, né, felizes, né, de estar produzindo isso. Nosso tempo acabou aqui e eu vou deixar então um espaço aberto só para a gente se despedir, mas da minha parte é dizer que é bonita a história da Vitral, é bonito ouvir. Esses 2 episódios foram muito legais para aprender mais, entender mais enquanto parte da comunidade, e espero que as pessoas ouçam e aprendam e se sintam parte. Valeu. Deixa uma mensagem final aí. Cara, eu queria só ressignificar um negócio que deve estar no coração dele, né? Você não se considera um cara evangelístico. Cara, quando a gente pegou Covid, a gente não tinha vacina. Então, foi um terror, assim, na minha casa. Né? Meu sogro internou, minha avó internou, inclusive os 2 faleceram. E eu e a Cindy com Covid, a Liz com Covid, minha sogra com Covid, minha mãe, meu irmão, todo mundo. Do nada, a Áquila começa a me mandar mensagem. Vocês estão em casa? Eu falei, você tá louca? Você vai vir aqui na minha casa? E ela falou assim, não, eu só quero deixar uma coisa. Cara, eles chegaram com uma assadeira de lasanha, cara. Sem brincadeira. A Cindy ficou até cabreiro, porque ela não tava sentindo gosto de nada. Nossa, perdeu. Cara, mas eu comia. E tinha um recadinho, sabe? Tinha um desenho da Ayla pra Liz. Então, cara, se isso não é evangelístico pra você, o que é? Gatão. Tá? Então, assim, cara, me inspiro muito em você em relação a isso. E muito obrigado pelo pastoreio até aqui. É muito importante pra minha vida. Assim, a nossa jornada, isso de sermos pedaços de vidro diferentes, né? Diferentes tamanhos, diferentes cores, que Deus uniu para formar essa estrutura maior, né? Ou nos tornarmos translúcidos, né? Para que a luz desse amor passe por nós, por nossos relacionamentos, impulsionados, né, pelo Espírito, né, de sermos essas pessoas. Eu tenho, né, quero deixar aqui minha gratidão à Áquila, né, pela jornada até aqui. Agradeço a Rafa o suporte aí, Polotão, por ter aceitado o desafio de ser nosso host aqui. Nossa, difícil, eu quase não gosto. Cara, não gosto de conversar, o Vidraça é um projeto de 2019, para ver assim, né? Isso da nossa. Fico feliz de poder sair aqui esses primeiros episódios e Deus também use essa referência. E em especial, assim, eu lembro da Ayla, né? Assim, quando eu penso em comunidade, falei, cara, eu quero que a minha filha ela cresça numa igreja em que, assim, ela aprenda a amar a Deus, amar os outros, né? Que é o nosso grande desafio, né? Assim, e também amar a igreja, né? Assim, não só amar a Deus, amar os outros, assim, mas também, cara, ter no coração, assim, o que é ser uma comunidade. Por isso que nossos valores inclusivos, a nossa forma de ser culto para as crianças também, como comunidade, assim. Então, eu quero poder olhar para trás e ver assim,
E poder ver minha filha apaixonada por Jesus, servindo a igreja, apesar da igreja, assim. Agradeço a Deus a caminhada, todo mundo que serviu aqui. Esses dias em que ele está relembrando a nossa história, assim, cara, tem dias bons, tem dias horríveis, né? Porque você lembra quem ficou no caminho, quem você falhou, quem falhou com você e tal. Mas eu ainda falei pro Isma e pro Ana, falei, cara, vamos alegrar o coração, assim. Vamos tornar esses dias de festa, assim, né? Vamos agradecer a Deus, né? Assim, por tudo que a gente chegou, pôde fazer até aqui. Então, minha gratidão. Quem nós vamos nos tornar aí, seja pela graça de Deus. A gente sempre falou, né? A gente não quer ser a maior igreja, a gente não quer ser a igreja em Rio Preto, né? Nós queremos ser reativos, né? Pegando carona. Queremos ser a igreja que Deus quer que nós nos tornemos, né? E assim, a gente tem se esforçado para isso, né? Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui nesses 7 anos. Valeu demais. Valeu demais. Valeu mesmo, valeu. Valeu você também que nos ouviu, nos assistiu, de verdade. Espero que você tenha gostado. Deixa comentário, fale com a gente, né? Fale com o Evandro. O duro de gravar podcast com o Evandro é que eu tô ouvindo a voz dele aqui, no final achei que ele ia lançar uma oração e impetrar a bênção. Verdade. No finalzinho aqui eu senti que tava vindo. Eu estendo até as mãos. Aqui, ó, já tava estendendo. Prontinho pra receber. Então a gente tem que lembrar o Pai Nosso do Danny Peters. Olha lá, o cara já vem. Já tava engatilhado. Ele tava engatilhado. Revela-nos quem tu é. Olha lá, que dá bonito. um jeito. Cara, abrindo parênteses aqui, já com o tempo estourado. Cara, quando a gente começou com o Pai Nosso nessa nova versão, cara, tinha uma galera que ficou escandalizado. Surtava, velho. Nossa, é lindíssima a versão. Mas eu sou tradicional com o Pai Nosso. Queria falar que eu tenho uma pregação linda sobre o Pai Nosso. Várias. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. É nóis.